Estamos aqui com o irmão Fábio. Irmão Fábio, eu quero saber como a igreja do Conjunto Ceará impactou na sua vida? Como a igreja do Conjunto Ceará impactou minha vida, né? Como membro dessa igreja, antigamente, quando não era membro, ajudando a igreja, né? A doações, Você também pode ser um doador, né? Ajudando a igreja a doar. Como agora que vai ter reforma na nossa igreja, você ser um doador, sinta à vontade. Como também eu fui e ainda sou um grande doador, né? Dando a minha parte, ajudando, contribuindo com as ofertas, com dízimo e ajudando na reforma da nossa igreja. Que você seja também liberais, que você sinta à vontade, no fundo do coração. Ajude, vamos ajudar a nossa igreja do Conjunto Ceará. Josué, como a igreja do Conjunto Ceará tem impactado a sua vida? Eu sou exemplo de como a igreja do Conjunto Ceará faz diferença na comunidade. Eu fui alcançado por Jesus por meio dela. Faça a sua parte e doe. Ronilson, o que a igreja do Conjunto Ceará impactou em sua vida? Bem, a igreja do Conjunto Ceará, ela impactou em tudo. Foi aqui que eu criei a minha família, foi aqui que eu pude ter a oportunidade de melhorar como pessoa, como cristão, e é uma maneira também de a gente se preparar para ir para o céu. Então, viver aqui na igreja do Conjunto Ceará foi uma grande oportunidade de desenvolver vários dons também, não só eu, como a minha família. Contamos então dessa maneira com a sua ajuda para que essa igreja possa ser reformada e possa ser ainda mais importante ainda para este bairro. Amém, amém. Continue em pé, vamos fazer uma oração, mais uma oração, porque a Bíblia, a palavra de Deus será aberta. Querido Pai, nesse momento, queremos Te agradecer, Senhor, porque estamos aqui reunidas para servir. Estamos aqui também no intuito de termos uma experiência pessoal contigo, através da oração. E assim, conduzir muitas pessoas para a salvação. Que nesse momento, ó Pai, que a Tua palavra será aberta, que o Teu Santo Espírito seja o nosso guia, seja o nosso orientador. E que nesse momento nossas mentes, nossos corações possam estar sendo voltados para Ti. Que o Senhor continue sendo dirigente desta programação. Obrigada porque nessa tarde, mulheres escolheram, neste dia, serem investidas para melhor Te servir. Que o Senhor abençoe nesse momento a Tua palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, não porque em nós haja mérito, mas é somente em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Então vamos lá para o slide. Nós vamos então explicar o que significa então SOS. O primeiro S, o objetivo, tá? O objetivo do SOS Mulher é atender necessidades gerais na família, na igreja e na comunidade. Interessante que o objetivo, ele poderia ser atender as necessidades da comunidade. Não é serviço, não é? Mas na verdade, começa onde? A nossa família. Quantas vezes nós estamos tão preocupados, tão engajados, empenhados em trabalhar na igreja, em trabalhar dentro do nosso departamento, mas dentro de casa muitas vezes a gente deixa as coisas mais à vontade, ou a gente não se faz muito presente na vida dos nossos familiares. Todas as mulheres, quando nós quando conhecemos a igreja, passamos a ser uma adventista do sétimo dia, a ler a Bíblia, o primeiro exemplo que nós temos que dar é dentro da nossa casa. Mesmo que todos sejam da igreja, mas lá nós precisamos continuar dando esse exemplo. E é o exemplo nas atitudes, é na forma de falar, é na forma de agir, de ensinar. Então nós mulheres, eu vou dar um exemplo aqui, eu nem pedi permissão ao meu esposo para falar isso, mas eu vou falar, depois eu digo a ele que eu falei. Ele ficou lá com os meninos, Lázaro Filho, essa noite acordou 2 da manhã e pronto, dormiu mais não.
Aí ele passou a manhã dormindo, eu tive que ficar com ele, porque ele dormiu. E aí agora à tarde o pastor ficou com eles em casa. Quando eu chegar, então ele vai por compromisso que ele tinha, né? Ele adiou um pouquinho para poder me dar uma ajuda aí com os meninos. Mas assim, a mulher, ela é o pilar de uma casa. O meu esposo, os pais dele se separaram quando ele ainda tinha 6 anos de idade. E os filhos todos ficaram com o pai. E todos os irmãos dele são homens. Ele não tem nenhuma irmã. Ele tem uma irmã por parte de mãe que não foi criada com eles. Então são 4 homens criados pelo pai. O pai trouxe uma outra mulher que se tornou a madrasta deles. Então todas as mulheres da família, nenhuma é sangue. Todas são esposas, né? Dos maridos e madrasta. E a gente vê quão dificuldade a gente tem para certas coisas. E infelizmente é cada um para um lado. É cada filho para um lado, é pai para um lado, a família não é unida. E a gente percebe isso pela falta de quem? De uma presença da mãe. A madrasta criou, mas nenhum é filho dela. Ela não teve filhos, ela não sabe o que é ser mãe. Todas as mulheres que chegaram na família são mulheres que são cada um casada com um dos irmãos dele. E para completar, só tem uma sobrinha, viu? O resto é tudo sobrinho. Dos 10 netos, só tem uma menina. É tudo homem. E aí, é uma família que não tem a presença feminina de sangue. E a gente percebe como é difícil para certas coisas. E meu sogro, ele era adventista. Quando os meninos nasceram, ele se afastou. E quando foi no batismo de Jonatas, do meu filho mais velho, ele se rebatizou. Mas nunca ele teve o incentivo de quem? Da mulher, porque ela não é e ela nunca quis. E a igreja lá da cidade que ele mora é vizinha à casa. E muitas vezes a gente percebe o empecilho que ela faz para ele não ir para a igreja. Está entendendo? Então a mulher, ela tem uma influência o quê? Muito grande numa casa. Ela tem uma influência. Somos nós mulheres que colocamos a direção. Somos nós mulheres que indicamos a direção da nossa casa. Então, nós primeiro lugar, a maior necessidade que nós temos que assistir é dentro da nossa casa. Eu vou até dizer uma coisa aqui. Se você está sendo muito sobrecarregada, eu tenho 3, 4 departamentos e não estou dando conta da minha família, é melhor você ficar pelo menos com 1 ou com 2, mas dê assistência à sua família, certo? Não é que você vai deixar de trabalhar na igreja, não. Mas se você achar que está pesado, diminua o ritmo, mas que a prioridade tem que ser o quê? A família, é a sua casa. Segunda necessidade é o quê? A igreja. Porque se nós não trabalharmos na igreja, nós vamos estar aqui apenas fazendo volume. E Deus, Ele não quer isso de nós. Deus, Ele nos criou com dons, com talentos, com muitas coisas. E Ele precisa de cada um de nós na sua obra. Então, dá assistência à família, dá assistência na igreja. Não, irmã, eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada. Você sabe orar? Sim, sei orar. Esse é um ministério. Muitas vezes as pessoas acham que o ministério é só estar aqui na frente. Mas se não tivesse a participação de quem está aí, por trás dos bastidores, quando vocês chegaram estava tudo pronto aqui, não foi? Porque teve uma equipe que fez isso. Teve uma equipe que programou o lanche. Tem um lanche, viu, muito bom ali atrás, quando terminar. Teve uma equipe que sentou e fez o programa. Então, tudo isso são dons e talentos que cada um de nós temos, que nós precisamos executar para que as coisas elas possam funcionar. E na igreja não é diferente. Muitas vezes as eleições estão chegando, né? Renovação dos cargos. Aí às vezes as pessoas dizem assim, sempre são as mesmas pessoas que ficam. Mas será que aquelas que não ficam estão dispostas a ficar? Né? No cargo, no departamento? Então Deus, Ele nos chamou. Cada um de nós somos importantes para o crescimento desta igreja. E a terceira coisa é fazer a diferença onde? Na comunidade.
E a comunidade é todos os lugares onde eu estou. É lá no meu trabalho, é lá na minha vizinhança, é na vizinhança da igreja, é na rua quando eu estou andando. As pessoas precisam ver que eu sou diferente. As pessoas precisam ver que eu tenho algo que eu posso ensinar para elas, porque Deus está em mim. Então, o SOS é um estilo de vida. O SOS é um estilo de vida. A gente só consegue servir, ter uma vida de oração e levar salvação se isso fizer parte do meu estilo de vida. Mas vamos lá. Vamos para o próximo agora. O SOS, ele traz então o objetivo também de trazer crescimento em 3 áreas na nossa vida. A primeira é a comunhão. Leiam comigo aqui. O que é a comunhão? Todas as mulheres que estão aqui, todos os dias, tem milhares de coisas para fazer. Tem ou não tem? Ou tem alguém aí que fica só de perna para o ar o dia todinho? Tem não, né? Começa cedo, né? Começa cedo a batalha, não tem hora para acabar. Se a gente não tirar o primeiro momento do dia para nos relacionarmos com Deus, as atividades que a gente tem no dia a dia vão sufocando de tal forma que a gente não vai conseguir tirar esse momento em outro lugar, em outro momento. Então, a proposta é, para nós melhorarmos a nossa comunhão com Deus, nós precisamos, na primeira hora do dia, nos sentarmos, orarmos, lermos a Bíblia, estudar a lição, fazer todas as leituras que nós precisamos fazer para que a gente possa o quê? Se fortalecer. Então, para a gente poder ter um estilo de vida onde as pessoas vejam que eu sou uma mulher diferente, primeira coisa que eu tenho que fazer é melhorar a minha comunhão com Deus. Quando a nossa comunhão com Deus ela tá boa, a gente consegue estar melhor em casa também, sabia? No tratamento com o esposo, com os filhos, com os vizinhos. Quando a gente não tem comunhão com Deus, a gente é irritado por qualquer motivo. Qualquer coisa nos irrita, qualquer coisa a gente está brigando. Por quê? Porque isso é de dentro de nós. Só quem muda é Deus. Então a gente precisa o quê? Comunhão, primeira hora do dia. Segunda coisa, que o estilo de vida, através de uma experiência com Deus, ele faz. Pode passar. Ele muda também o quê? O relacionamento. Como é esse relacionamento? Desenvolver o amor de Deus em ações relevantes, atendendo necessidades, servindo, aí eu acho que ficou embaixo da gravura, com amor. Pode voltar. Eu acho que foi na hora que eu botei a gravura que deve ter cobriu a última palavra. Então, desenvolver o amor de Deus em ações relevantes, atendendo necessidades e servindo com amor. Se eu tenho comunhão com Deus, se Deus ele transforma o meu coração, o meu egoísmo, a minha forma de pensar só em mim, qual é o próximo passo? É eu ter um bom relacionamento com o meu próximo, um bom relacionamento com minha família, um bom relacionamento com a minha igreja e um bom relacionamento com a minha comunidade. Ou será que na igreja é tudo perfeito? Ninguém briga, né, na igreja? Ninguém discute, ninguém fala nada, não é? É tudo perfeito, não é assim? Então, o meu relacionamento com o meu próximo, ele depende primeiro da minha comunhão com quem? Com Deus. Primeiro passo é comunhão com Deus. Segundo, o meu relacionamento, ele vai ser melhor. Eu vou conseguir atender as necessidades da minha igreja, da minha família, da minha comunidade. Por quê? Porque Deus ele já está me dando força para isso. E o terceiro, vamos lá. A terceira área que o estilo de vida do SOS ele transforma em nós é a missão. E o que é que a missão faz? Leiam para mim. Isso, exatamente.
inspirando, motivando e envolvendo as mulheres na missão de salvar. Nós temos homens aqui conosco, mas como esse programa é assim voltado para as mulheres, a gente está se referindo mais a mulheres. Mas é para vocês também, viu? Tá bom? Para vocês também tá válida aí a questão. Então, o estilo de vida do SOS, ele vai modificar 3 áreas na minha vida. Qual é? Quem lembra? Comunhão, relacionamento e missão. Certo? Comunhão com Deus, relacionamento com o meu próximo, e aí sim eu vou conseguir cumprir a missão que Deus ele deseja para mim. Porque todos nós fomos criados com um propósito. Mas esse propósito é o quê? É eu ter uma família, eu ter uma formatura? É um propósito espiritual. Todos nós temos um propósito que Deus ele deseja que nós exerçamos na vida de alguém. Certo? Esse é o propósito de Deus. Mas vamos lá. Passe aí, Juninho. Cada mulher, ela foi chamada para 3 coisas. Primeira coisa, glorificar o nome de Deus. Segundo, edificar o nome de Deus. E a terceira, abençoar a criação de Deus. Vocês percebem quanta força existe nessas 3 palavras? Glorificar, edificar e abençoar. Interessante, hoje em dia, eu não sei se aqui, nessa região vocês têm esse costume, mas quando eu era criança, a gente só ia dormir se desse a bênção, né? A bênção ao pai, à mãe. Como eu morava vizinha à minha avó, às vezes eu ia lá dar a bênção, minha avó, meu avô, e ia dormir. A gente sentia o quê? Estou agora protegido, né? Meus pais me abençoaram. E a bênção, a gente vê na Bíblia também como sendo algo que Deus ele fazia com os patriarcas, e eles faziam com seus filhos, não é? E era algo muito importante, essa palavra abençoar. Não é uma palavra que realmente trazia força, trazia proteção. Então, todas nós fomos feitas para essas 3 coisas. Glorificar o nome de Deus. O que mais? Edificar o nome de Deus. E a glorificação tem a ver com a minha comunhão. Certo? Aquele tempo que eu dedico para orar, para falar com Deus, eu estou glorificando o nome dEle. Edificar o nome de Deus é através das minhas ações. Porque vocês pensam que o povo não olha para a vida da gente, não é? Principalmente quem não é cristão. Fica observando só para saber, olha, né, aquela pessoa se diz crente, e olha como é que ele age, não é? Então, edificar o nome de Deus tem a ver com as nossas ações. Aquilo que a gente faz, aquelas palavras que a gente fala, tem a ver com isso. E abençoar, olha como é linda essa palavra. Abençoar o quê? A criação de Deus. E a criação de Deus está em todas as coisas, todos os seres vivos. São os vegetais, os animais e as pessoas. Então, abençoar é exatamente eu respeitar a criação de Deus. Vamos lá então, Juninho. Agora, para que hoje nós possamos ser investidas e a gente sair da zona de conforto e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero trabalhar para Ti. Eu ainda não sei qual é o talento que eu tenho, ou eu gostaria de fazer algo que eu não fiz ainda, eu queria aprender. Nós temos aqui 7 coisas que eu queria deixar com vocês, para que a gente possa se tornar uma pessoa abençoada pelo Espírito Santo, para que a gente possa receber a presença do Espírito Santo em nossa vida. Eu gostaria de deixar 7 coisas, e eu convido vocês a abrirem suas Bíblias agora, tá bom? Pode passar o primeiro aí, Juninho. Já deu logo o primeiro, é porque está assim mesmo. Atos capítulo 5 e o verso 32. Atos capítulo 5 e o verso 32.
Amém? Todos acharam? Diz assim: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. A primeira coisa, a primeira atitude que nós podemos fazer para recebermos o Espírito Santo em nossa vida e assim termos a nossa vida transformada para servir, orar e salvar, é obedecer a palavra de Deus. Obedecer. Desde que a gente nasce, a gente luta com essa palavra, é ou não é? Quando a gente é criança, o pai diz uma coisa, a gente quer fazer outra. Quando está adolescente, e assim vai, a vida toda a gente luta com essa palavra, obedecer. Porque muitas vezes obedecer não é fazer o que a gente quer, mas é fazer o que é certo. E muitas vezes nós, seres humanos, queremos fazer o que a gente quer e não o que é certo. E a palavra de Deus, ela é a verdade. A Bíblia diz que, Jesus disse que Ele é a verdade e a sua palavra é a verdade. Então, quando eu obedeço a palavra, obedeço a Bíblia, eu estou dando o primeiro passo para que o Espírito Santo ele faça parte da minha vida. Então, a primeira coisa é obedecer. Obedecer. Segundo, já está aí também. Vamos ver o que é que nos diz o Evangelho de João, capítulo 7, e o verso 37 a 39. Evangelho de João, capítulo 7, e aí a gente vai ler do verso 37 ao 39. Todos acharam? Nos diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito a quem? Ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, Jesus ele diz, olha, aquele que tem sede, aquele que desejar beber da minha água, nunca mais terá sede. E ele estava se referindo ao Espírito Santo. Depois que Jesus ele ressuscitou e depois que ele subiu ao céu, nós sabemos que ele enviou quem? A pessoa do Espírito Santo, né? O Deus Espírito Santo para se fazer parte aqui nesse mundo. E é exatamente o Espírito Santo, é aquela voz que a gente escuta, né? Quando a gente vai fazer algo que a gente não deve e a gente escuta aquela voz dizendo, não vá por aí, meu filho. É o Espírito Santo falando para a gente. O Espírito Santo, ele está o tempo todo nos guiando, mas a gente só consegue ouvir a voz dele se primeiro a gente obedecer. Se a gente estiver com o coração disposto a obedecer a palavra de Deus, aí sim a gente vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. E aqui diz que aquele que desejar, aquele que tem sede, ele vai receber o Espírito Santo em sua vida. Então, o primeiro passo para que eu seja uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo, primeiro é obedecer. Segundo, desejar. Vamos para o terceiro? Lucas capítulo 11 e o verso 13. Lucas capítulo 11 e o verso 13, todos acharam? Nos diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o quê?
lhe pedirem. Então, se a gente pede, se a gente busca, o Espírito Santo, ele fará parte da nossa vida. E aqui mostra uma palavra que é buscar com perseverança. Quando a gente pede só uma vez uma coisa, quando a gente quer muito uma coisa, aqui, como aqui a maioria, né, nós somos adultos, a maioria que é casado, eu acredito, quando a gente quer uma coisa que o nosso esposo faça, a gente pede só uma vez ou a gente pede várias vezes? Eu acho que é várias vezes, não é? A gente pede várias vezes e pede, a gente não desiste. Aquilo aí é perseverança, né? É a gente não desistir. Então, perseverança significa não desistir. E quem aqui já está pedindo alguma coisa, o esposo já faz de ano? Né? Então, isso é perseverança, viu, Priscila? Então, muitas vezes é um sonho, é um plano, é um projeto que os dois têm juntos, né? E aí, vamos construir algo junto e tal. E aí, fica buscando com perseverança. Então, a Bíblia fala, se a gente, ser humano, que vive no pecado, que tem um coração mau, sabe dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Senhor, não é verdade? Quanto mais o Senhor nos dará coisas boas. Então, buscar com perseverança. Não é só pedir uma vez, não. É insistir, é pedir todos os dias a presença do Espírito Santo em nossa vida. É buscar com perseverança. Vamos lá para a quarta. Confiar que vai receber. Vamos lá para Marcos capítulo 11 e o verso 24. Marcos capítulo 11 e o verso 24 e 25. Nos diz assim, vamos ler só o 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então é confiar que aquilo que nós estamos pedindo, Deus ele vai nos conceder, embora seja no momento em que Ele ache mais oportuno, certo? Obedecer a palavra de Deus, desejar, ter sede da presença do Espírito Santo, buscar com perseverança e crer que vai receber, certo? Esses são os 4 primeiros passos. Agora vamos ver os outros. Efésios capítulo 3 e o verso 7. Efésios fica depois do livro de Gálatas. Efésios capítulo 3 e o verso 7. Todos acharam? Nos diz assim: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. Eu gosto muito de ver biografias, de ver histórias de pessoas. Gosto muito de ver biografias de pessoas. E a gente percebe que, trazendo para a Bíblia, trazendo para personagens bíblicos, a gente percebe que grandes homens, grandes mulheres que se tornaram grandes na Bíblia, eles começaram de assim, ninguém dava nada por eles, certo? Era como se fosse um Zé Ninguém, não é? Como, por exemplo, Davi. Davi era o irmão mais novo de 8 irmãos. Davi era pastor de ovelhas. Os seus irmãos já eram soldados do rei Saul. E quando um dia ele chega lá, com a coragem que Deus deu para ele, ele derrota um gigante. Davi foi o que foi ungido para se tornar rei de Israel. A gente percebe que se Davi ele tivesse desistido, na primeira pessoa que tivesse dito para ele que ele não ia conseguir derrotar o gigante,
a vida dele teria sido totalmente diferente da que foi quando estava na Bíblia, do que está escrito na Bíblia. Mas aqui tem assim, ó, tenha ousadia no poder de Deus. Você quer se tornar uma pessoa grande? Se entregue nas mãos de Deus. E quando eu falo grande, eu não estou falando apenas de posição. Não estou falando apenas de posição, mas eu estou falando de influência que nós podemos causar na vida das pessoas. Hoje em dia a moda é ser influenciador, né? É influenciador da internet, né? E quantas pessoas a gente vê que segue influenciadores, e cada influenciador ele tem um ramo em que ele vai, uns são exercício físico, e outros falam de moda, e outros falam de saúde, mas é influenciador, é uma nova profissão que tem aí, e as pessoas ganham muito dinheiro com isso. Oi? Nicho? É nicho, é? Ah, os nichos, isso, obrigada. Mas olha só o que acontece. Nós precisamos ser influenciadores da palavra de Deus, para nos tornarmos pessoas grandes. E para isso nós precisamos de quê? De ousadia. Ousadia. Quem aqui nunca teve quem sabe, na parada do ônibus, e alguém se aproximou e deu uma deixa para falar sobre a Bíblia, e você aproveitou aquela oportunidade para falar, não é? Isso é se tornar grande, aproveitar as situações, ter ousadia para falar sobre Deus, ok? Próximo passo. Ajude a ganhar pessoas para Cristo. Eu não sei dar estudo bíblico, eu nunca dei estudo bíblico. Como é que eu vou fazer para ganhar? Comece acompanhando alguém que sabe. Faça uma dupla missionária com uma pessoa mais experiente. Comece a observar, comece a acompanhar. E aos poucos a gente vai conseguindo, certo? Mas nós temos que ajudar pessoas a quê? A ganhar pessoas para Cristo. E o último passo, acreditar nas oportunidades. Todas as oportunidades que vêm até nós são oportunidades que nós temos para falar de Jesus. É um vizinho que eu tenho, aquele vizinho me incomoda porque ele liga o som na maior altura, não respeita. Aquela pessoa precisa ouvir sobre Jesus. A gente precisa aproveitar as oportunidades para falar de Jesus. Se eu cumprir esses 7 passos, são atitudes essenciais para que a gente possa receber o Espírito Santo. Primeiro é obedecer. Segundo, desejar. Terceiro, buscar com perseverança. Quarto, confiar. Que vai receber, isso mesmo. O quinto, ter ousadia. Sexto, ajudar a ganhar pessoas para Cristo. E o sétimo, acreditar nas oportunidades. E foi acreditando nas oportunidades que muitos de vocês estão aqui para ser investida. Eu queria convidar primeiramente aqui as diretoras de cada igreja para virem aqui à frente. A irmã Ivone, juntamente com as diretoras que estão aqui. Henrique Jorge, Couto Fernandes, Jockey, Pan, João 23, Conjunto Ceará, 4ª etapa, Gene Baú, isso, obrigada. Queria primeiramente chamar as diretoras aqui à frente. E eu primeiro quero fazer essa pergunta para vocês. Vocês desejam ser mulheres que obedecem a palavra de Deus, querem ter a presença do Espírito Santo na vida de vocês, para continuar influenciando outras pessoas para Cristo? É esse o desejo de vocês? Amém, amém. A gente vai primeiro fazer a investidura das diretoras, das que ainda não são investidas, e logo em seguida a gente vai chamar
as demais para serem investidas aqui. Mas enquanto a gente está investindo, Juninho, coloca de novo aí a música Chamadas por Deus, por favor, baixinho, para que a gente, enquanto a gente vai fazer essa investidura. Eu queria chamar aqui a irmã Ivone. A irmã Ivone, ela está com uma blusa especial, porque essa investidura do SOS Mulher, ela tem 2 etapas. A primeira etapa é essa blusa de malha que a maioria aqui está vestida, certo? Para essa investidura aqui, eu preciso fazer parte de um PG, ser membro da escola sabatina, ter a minha comunhão com Deus, relacionamento, certo? Existem alguns critérios, é ser um membro ativo da igreja. E para ser investida numa camisa de gala, que é uma blusa branca, que nem a irmã Ivone está usando, eu preciso acrescentar mais alguns requisitos. E um deles é levar uma pessoa para Cristo, tá bom? Então hoje, a minha investidura em gala vai ser agora em novembro, né? Por isso que hoje eu não vim com a minha branca, mas a irmã Ivone, ela vai ser investida na de gala, que já é a segunda etapa. Ela já foi investida na blusa de malha e hoje ela estará sendo investida na de gala, farda de gala, como a gente chama. Tá, Ivone? Eu sei, Deus me escolheu para ser uma mensageira, para falar. É isso aí, uma vitória, não é? Uma conquista. Agora eu e a irmã Ivone vamos investir as diretoras que não estão investidas ainda, tá bom? Chamadas por Deus para ser luz. Fomos chamadas por Deus para uma vida de serviço e oração, levar salvação. Deus está despertando mulheres de oração que vivem a missão, que amam a missão. Eis-me aqui, Senhor, estou ao teu dispor. Usa-me, usa-me. Fomos chamadas por Deus para mudar uma geração. Fomos chamadas por Deus para ser luz. Então agora as mulheres que estão aqui, que não foram investidas ainda, vão vir. E aí as diretoras podem vir para cá, para essa parte. E as mulheres que hoje estão nessa tarde para serem investidas, eu quero convidar vocês a virem aqui à frente. Para uma vida de serviço e oração, levar salvação. Fomos chamadas por Deus. Pode vir a irmã Tânia, a irmã Lúcia. Podem vir, meninas, aqui. Chegou o momento. Chamadas por Deus. Podem subir aqui. Ali. Cuidado. É melhor subir por aqui. Pode vir aqui pra cá. Tem mais alguém que vai ser investida hoje à tarde? Então agora eu vou descer aqui também.
E eu quero fazer essa pergunta para vocês que vão ser investidas hoje. Vocês desejam, através da vida de vocês, ter um relacionamento com Deus, comunhão com Deus, e assim um relacionamento melhor com o próximo e cumprir a missão que Deus deseja para cada uma? Vocês desejam isso? Amém. Então agora cada uma das diretoras pode ir fazer investidura, tá bom? Cada uma vai escolher alguém e vai fazer a investidura nesse momento. A senhora também. Fomos chamadas por Deus para uma vida de serviço e oração, levar a salvação. Hoje eu sei. Muito bem. Vamos permanecer aqui. E aí eu queria chamar as demais, que já foram investidas também, para vir aqui na frente. A gente tirar uma foto aqui com todo mundo. E aí a gente vai cantar essa música, tá bom? Para que a gente possa fazer então a oração final. Podem vir mais, assim não vai sair na foto. Vamos tirar uma foto aqui bem bonita. Ó, tem lugar aqui na frente. Qualquer coisa fica uma parte aqui embaixo também. Outras ficam bem mais pra cá. Ó, vocês que estão aí no canto, mais pra cá, vem aqui embaixo também. Dá certo. Isso. Ali no cantinho, ó, vocês não vai sair não. Vem mais pra cá. Ó, desce também. Por Deus, pra uma vida de serviço e oração, levar a salvação. Fomos chamadas por Deus. Permaneçam aí, tá bom? A gente vai fazer uma oração agora todas. E aí a gente vai sair cantando essa música, tá bom? Tem como ajoelhar? Tem como? Desce um pouquinho. Convida a igreja também, tá bom? Os que estão aqui. Nós vamos fazer então a oração de consagração, tá bom? Querido Pai, Senhor Jesus, agradecidos estamos a Ti, porque nessa tarde mulheres escolheram, ó Pai, Te servir para toda a sua vida. Que através dessa investidura nós possamos receber, seja apenas uma cerimônia daquilo que nós estamos escolhendo, que é receber a presença do Teu Santo Espírito em nossa vida. Que nós possamos ser obedientes à Tua palavra, nós possamos desejar, ter sede da Tua presença em nossa vida. Que nós possamos cada dia mais Te buscar com perseverança. E assim possamos confiar que nós iremos receber as bênçãos que vêm de Ti. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que façam a diferença onde quer que vá. Que nós possamos cada dia mais ter uma comunhão sincera contigo. E assim os nossos relacionamentos, seja em casa, na igreja ou na comunidade, eles possam ser diferenciados
porque o teu Santo Espírito, ele fará parte da nossa vida. Nos ajuda a levarmos pessoas para a salvação. Nos ajuda a sermos influenciadores teus aqui nesse mundo. E que cada igreja aqui representada, cada mulher, possa fazer a diferença em nossa igreja para quando nós voltarmos. Queremos também te pedir uma bênção especial sobre todo o nosso distrito, todas as igrejas do Jockey Club, a igreja do Conjunto Ceará, que está aqui nos recebendo, sendo anfitrião, que essa igreja possa continuar crescendo para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor nos ajude a entendermos o teu propósito para a nossa vida e que assim nós possamos estar nos preparando para a tua breve volta. Nos guarda, Senhor, nos livra de todo o mal. Que o teu Santo Espírito nesse momento possa pairar em nossos corações. É o que nós te pedimos, ó Pai, não porque em nós haja mérito, mas é somente inspirados em teu Santo Espírito, confiantes em tua graça e em nome por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.